A paz do Senhor Jesus, Deus abençoe em nome de Jesus. Nós vamos continuar o nosso assunto sobre as leis, é o que nós estamos vendo, as leis que saíram e as que permanecem e que não sairão. Então nós temos dentro desse assunto, o casamento, muitas polêmicas. E uma das maiores polêmicas foi adquirida pelos fariseus, por conta da carta de divórcio que os filhos de Israel fizeram e que puseram a culpa em Moisés. Então eles questionaram a Jesus a respeito do assunto, se era permitido carta de divórcio, se era lícito o homem divorciar a sua mulher. E Jesus deu todas as explicações, mas as pessoas nos dias de hoje, como também naqueles tempos os fariseus usavam desses métodos, desses ensinamentos para tirar seus próprios interesses, tirava suas próprias conclusões e em cima disso eles buscavam os seus próprios interesses. Hoje a igreja não é diferente. Ela usa desses métodos, desses ensinamentos, chega às suas próprias conclusões para tirar os seus próprios interesses dentro do assunto, porque o assunto, o casamento, ele é muito controverso, ele tem muitas polêmicas. E é difícil de se entender o casamento se não tiver direção divina, principalmente depois da carta, ou melhor, depois do mandamento, que o mandamento foi estabelecido e foi ordenado por Deus, porque nós precisamos entender que os mandamentos, as leis, os 10 mandamentos, que são as 10 leis divinas, elas foram aplicadas no total. Antes já havia. Gênesis está repleto de versículos falando sobre esse assunto. Elas foram aplicadas por conta do que havia acontecido entre os filhos de Israel e toda a raça humana. Tinha já enchido muito a terra. Já tinha muita gente. Então o que Deus diz? Vou dar uma freada nisso. Porque se continuar dessa forma, vai haver muita gente sobre a terra. É preciso dar uma controlada. E com esse motivo, e por conta disso, é que a igreja, ou que as autoridades hoje, vieram a trazer para dentro da sociedade, ou para a sociedade, para os casamentos, os anticoncepcionais, os preservativos e uma série de outras coisas que barram o nascimento das crianças, que não deixam nascer. Então existe uma série de coisas que as mulheres usam para que não engravide, e isso vem andando no longo dos dias. Tudo isso é aprovado por Deus? Nada disso é aprovado por Deus, não. Não, senhores. Por que não? Por que não? Quando Deus diz que cada homem tem a sua mulher, e cada mulher tem o seu marido, Deus não está proibindo ter o filho ali. Não está proibido ter o filho ali. O que acontece com esses preservativos, essas pílulas anticoncepcionais, essas coisas todas que as mulheres usam aí, uma série de coisas para não engravidar, o que acontece com isso e que promove a prostituição. Isso dá vida à prostituição. Isso dá vida ao adultério, a esse tipo de coisa, que é o pecado. Mas, quanto ao fato de que eu venha me casar com uma mulher, a minha mulher, tendo ela
sendo ela fértil para 10, para 5, para 15, para 15 acho que muito, né? Não sei disso, não sei se isso acontece, mas pode acontecer. Mas a minha mãe mesmo teve 10 filhos. Então, a mulher casada, ela pode ter todos os filhos que Deus permitir para ela. Então, Deus não barrou o nascimento das crianças. Não. O que Deus barrou, quando Ele colocou a lei, não adulterarás, cada homem tem a sua mulher, quando Deus colocou essa lei, Ele não estava barrando o nascimento de crianças, queridos. Nós precisamos entender isso. O que Deus estava barrando ali era o desenfreio sexual. Era a promiscuidade sexual, era os adultérios, era a prostituição, era isso que Deus estava barrando ali. Não havia respeito, não era o nascimento de crianças. Toda mulher que é fértil para ter 4, 5 filhos, é o direito dela, foi o que Deus colocou. Mas hoje em dia não, hoje em dia é usado de todos esses métodos para proibir que a mulher venha gerar, que o casal venha ter filhos, só precisa 2, e é por conta disso que nós estamos vendo a sociedade indo abaixo e terminando. Você percebe aquele provérbio que diz, de onde não pinga, vai secar, né? De onde você tira a água, se ela não mina, ela vai secar, a fonte vai secar. Só tira, vai secar. Então não nasce. E os que nascem vão morrendo, vai chegar uma hora que vai acabar, né? Principalmente agora, né? Que mulher vive com mulher, homem vive com homem casado. Como vai nascer? Deus não proibiu o nascimento das crianças. Entenda isto. Mas você pode me perguntar, mas pastor, mulher pode me perguntar, mas pastor, eu e meu marido, nós temos 3 filhos, já temos 3 filhos. Nós não temos condição de ter mais filhos, que a gente não pode manter os filhos. Quem falou para você que não pode? Essa é a minha resposta. Você serve a quem? A Deus? Você acredita em Deus? O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Foi Ele que prometeu. Se Ele colocou isso em você, é um direito que você tem. Deixa nascer. Agora, se você não quer que nasça, eu não vou dizer para você que você vai pecar por fazer isso. Quem vai dizer é a palavra de Deus. E eu também não vou dizer para você, tenha, porque eu não sei, isso é problema teu. Só que se Deus colocou isso dentro de você, porque você é capaz de gerar até 5, 6, 7, 10 filhos, foi Deus que colocou, deixa nascer. Eu vejo isso dentro da Bíblia. Minha esposa, por exemplo, teve 4. Todos eles cesárea. Se ela tivesse mais um, ela não escaparia. Então, por conta disso, teve que barrar. Não foi por causa do anticoncepcional, não foi por causa de nada. Foi só por conta disso. Então, se existe isso, está declarado que a mulher tem um problema de saúde no que diz respeito a esse sentido de gerar. Ela não pode gerar, porque se ela gerar, ela não vai conseguir ter esse filho. Então, barra. Deus compreende todas as coisas, Deus faz todas as coisas e dá a nossa compreensão para nós entendermos o que é casamento. Então, quando Deus fez o primeiro casamento lá no Éden, Ele estabeleceu a lei e declarou o que é o casamento, para que todos pudessem seguir pela lei divina, para que todos pudessem seguir de acordo com a vontade de Deus. A terra encheu, as mulheres, as prostituições tinham tomado conta, os filhos de Israel não tinha freio, e o que Deus faz? Vou barrar, não vou proibir de que as mulheres tenham os filhos, vai nascer,
O apóstolo Paulo diz que quer que todas as mulheres, as jovens, se casem, que as mais velhas ensinam elas a ser hábeis, a ser sábias, que se case e tenha filhos. O apóstolo Paulo diz isso na carta a Timóteo. Então, não é proibido ter o filho. Nunca foi, nunca será. Deus nunca proibiu. Amém? Por isso é que eu estou dizendo. Não concordo com essas coisas. Pode ser. As pessoas podem dizer, não, aborto não pode. Isso para mim já é um legalismo ao aborto. Isso já é um ponto dado para o aborto. Quando se toma todo tipo de medicamento, todo tipo de preservativo, para não ter filhos, para barrar os filhos. Para mim, funciona assim. Você é mulher. Você nasceu mulher. E a mulher nasceu com todos os órgãos preparados para gerar. Ovário, útero, tudo isso foi colocado em você para que você pudesse gerar e dar filhos para Deus. Então, meus queridos, a maioria das coisas que tem por aí, dos problemas que nós temos hoje na sociedade, vem de nós, os homens, vem das leis, vem das más administração, vem dos interesses particulares e partidários, a gente sabe de tudo isso, e vem da falta de fé e de comunhão com Deus. Por isso o casamento hoje, não dá nem para saber o que é esse casamento, ou que tipo de união existe hoje entre os casais. Mas o casamento, ele não vai mudar. É o que Deus estabeleceu. E é isso que nós estamos estudando. Casamento não existe mais? Isso da forma que está sendo ensinada hoje é casamento? Ou o que quer dizer isso? Então, abra comigo em Gênesis 22, ou Gênesis 2, e no versículo de número 22. Então, da costela que o Senhor Deus tomou do homem, formou a mulher e a trouxe ao homem. E disse o homem: esta é agora ossos dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher, pois do homem foi tomada. Ela é a mulher, feminina, masculino homem, feminina mulher. Né? O que nós precisamos entender dentro da palavra de Deus. Então, as misturas têm que sair para prevalecer a realidade, para que as coisas comecem a andar de acordo com a vontade de Deus. Uma sociedade promíscua e caída, no meio de tantos adjetivos, de tantas, vamos dizer, de tanto legalismo, que se ajunte aquilo que não é para se ajuntar, e isso aqui está legal, vamos deixar assim, está certo, vamos prosseguir assim, isso está acabando com tudo. Tem que ser tirado. Justiça, verdade, sim e não. Deus funciona assim e acabou. Não adianta mudar. Não vai mudar. Tentem, façam o que quiser, mas não vai mudar. O que vai fazer com isso, o que vai trazer isso para a sociedade? Destruição. Destruição. Quem gosta disso é o inimigo. E Deus vai puni-los e tem punido por conta dessas coisas. Então, o Adão está dizendo aqui: da mulher foi tomada, ou da costela do homem foi tomada. 24. Portanto, deixará o homem deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e unir-se-á a sua mulher, e serão os dois numa só carne. Uma só carne, o homem e a mulher. O casamento, meu querido, ele tem um ponto principal no meio de tudo isso. Quando você pergunta o que é um casamento, nós temos aí esse documento que chama a certidão de casamento em cartório, que as pessoas hoje só acreditam que está casada se tiver aquilo ali.
Então, esse documento foi importante? Foi importante. E é por conta desse documento que os fariseus questionavam tanto a Jesus. Eles fizeram aquelas perguntas, nós vamos chegar lá em Mateus, quando nós falarmos do adultério, quando nós falarmos da prostituição e dos erros que existem no meio de tudo isso, e as imposições que existem dentro do casamento, que não é para existir, eles questionavam a Jesus por conta disso. Por quê? Porque eles obrigaram a Moisés a dar carta de divórcio para eles. Moisés não deu carta de divórcio para ninguém. Jesus declarou isso. Moisés permitiu. Vocês querem se matar, se arrebentar diante de Deus, Israel? Então façam vocês mesmos as cartas de divórcios. Por quê? Porque dentro da lei, de acordo com a vontade de Deus, o homem, com a sua mulher se tornando uma só carne, tudo que era do homem era da mulher, e tudo que era da mulher era do homem. Mas os fariseus não queriam agir assim. Quando eles enriqueciam junto com a sua mulher, o homem atirava a mulher para fora da sua casa e ficava com tudo que eles tinham construído. Então Deus permite que venha esse documento, para que controle os casamentos e os homens passem a compreender que eles são a sua carne em tudo. O que é dele é dela, e o que é dela é dele. Eles estão juntos. Então, por conta disso, veio esse documento. E esse documento, sendo mal instruído e mal explicado pelos pregadores, pelas igrejas em todo o mundo, o catolicismo, as igrejas que se dizem evangélicas, está acabando com a sociedade, está acabando com as famílias. É isso que está acontecendo. Em vez de estar edificando, está destruindo, irmãos. E nós precisamos colocar as coisas corretamente dentro da Bíblia. Então, se você perguntar hoje para Cristo, ou para mim mesmo, que Cristo me orienta a dizer, eu vou dizer o que Cristo me disse. O que é casamento? Casamento não é imposição. Casamento não é julgo. Casamento não é algo obrigado. Ou você fica ou você não fica. Casamento hoje é um fardo que você tem que carregar. Casamento não é nada disso. O que é casamento? Casamento é união. Isso é o casamento. Está aqui, ó. Une-se a sua mulher e os dois sejam uma só carne. O que é união, queridos? União é concordância. União é quando os dois, um obedece ao outro, o marido sendo o cabeça e a mulher sendo o vaso mais frágil, obedecendo a seu marido, mas o marido também entendendo a sua esposa em tudo. Isso é união. A partir do momento que a mulher e o marido não têm união, que começa a gerar a violência, que começa a gerar o desentendimento, esse casamento não funciona. Isso é em todas as áreas. Se não tem união, não tem casamento. Não existe casamento. Dá uma olhada também. Vamos chegar agora no Novo Testamento. Vamos para o Evangelho de... Deixa eu ver aqui. São Lucas. Lucas. Abram comigo. Dá uma olhada em Lucas, para nós falarmos com mais clareza a respeito do casamento. O que é casamento? Casamento é isso, é união. Os formalismos que existem no meio do casamento hoje, que não tem nada a ver com a Bíblia. Eu gosto da Bíblia, eu sou Bíblia, eu ensino a Bíblia. É o capítulo de número 1 de Lucas, o anúncio do nascimento de Jesus. Vejam aqui o versículo de número 26. No 6º mês foi o anjo Gabriel, enviado por Deus a uma cidade da Galileia, chamada Nazaré, a uma virgem desposada com um homem, cujo nome era José, da casa de Davi. O nome da virgem era Maria.
Entrando o anjo aonde ela estava, disse: Salva, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Porém, ela se perturbou muito com essa palavra e considerava que saudação seria essa. Disse-lhes então o anjo: Maria, não temas, achastes graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e pôr-lhes-ás o nome de Jesus. Este será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhes dará o trono de Davi, seu pai. Ele reinará eternamente sobre a casa de Jacó, e o seu reino não terá fim. Disse Maria ao anjo: Como se fará isso, visto que não tenho relação com homem algum? Respondeu-lhes o anjo: Descerá sobre ti o Espírito Santo, e o poder do Altíssimo te cobrirá com a sua sombra. Por isso, entre o santo que de ti há de nascer, será chamado Filho de Deus. E até Isabel, a tua prima, conceberás e dará desculpe-me, 36. E até Isabel, tua prima, conceberás um filho em sua velhice, sendo esta o 6º mês para aquela que era considerada estéril, pois para Deus nada é impossível. Disse então Maria: Eu sou a serva do Senhor, cumpre-se em mim segundo a tua palavra. E o anjo ausentou-se dela. Então vejam aqui, no versículo de número 39, Maria visita Isabel. E no versículo 46, Maria está louvando a Deus. Vejam. Disse Maria: A minha alma engrandece ao Senhor, e o meu espírito se alegra em Deus, o meu Salvador, pois olhou para a humildade da sua serva. Desde agora, todas as gerações me chamarão bem-aventurada, pois grande coisa me fez o poderoso santo, e o seu nome é o seu nome. A sua misericórdia é de geração em geração sobre os que temem. Com o seu braço agiu valorosamente, desprezou os que no coração alimentava pesar sobre mim. Então vejo aqui, Maria glorifica a Deus, porque Deus olhou para ela. Falou: qualquer mulher, porque Deus procurasse qualquer uma outra. Mas logo isso é o que Maria começou a pensar. Mas Deus achou graça diante dela. Maria não tinha deitado com varão nenhum. Maria não tinha tido relação com homem nenhum. Quando a Bíblia está dizendo aqui uma virgem pura, não se trata de santidade no que diz respeito à vida espiritual. É óbvio que ela era, mas o que Deus está declarando aqui, Maria não tinha ainda se contaminado com o sexo, com o seu marido. E por conta desta declaração da Maria, do anjo com Maria, para Maria, a aceitação de Maria, José, o seu marido, tentou deixá-la. E quando o anjo viu, o Senhor viu que José estava querendo deixar de Maria, o que o anjo faz? O anjo chega para José e diz: José, o que vais fazer? Não deixe da tua mulher, porque o santo que está nascendo nela é filho de Deus, é do Espírito, José. Ou seja, a tua mulher, José, não deitou com homem nenhum. O que a Bíblia está querendo dizer com isso?
que quando, meu irmão, você se une a uma mulher, você já fica entre família, já noivo de uma mulher, era o que José era mais ou menos, a Maria era isso, que você já tem um compromisso de casamento, você está declarado noivo daquela menina, daquela moça, e você noiva daquele rapaz, vocês para Deus já são considerados como marido e mulher. Qual é o passo para ver o casamento? É você deixar a casa de seu pai e de sua mãe e unir-se a esta mulher, a este homem. Vocês se tornaram marido e mulher, carne da mesma carne, uma só carne, que a Bíblia quer dizer com isso, quer dizer isso. Uma só carne, marido e mulher. Então veja o que acontece hoje em dia, no meio de todas essas coisas. Para considerar casados hoje, tem que primeiro ir no cartório, fazer o documento, mas para Deus não é isso. Para Deus é quando você sai da casa do teu pai e da tua mãe, mulher. Ouviu, jovem? Então, quantos casamentos já existiu hoje? Quantos casamentos tem pessoas que já passou hoje perante Deus? Um monte. Existem jovens e garotas por aí que já se casou um monte de vezes perante Deus, mas perante a lei dos homens não casou nenhuma. E essa história e essa realidade do que estou dizendo aqui está na Bíblia. João 5. Jesus chega para uma mulher e diz para ela: ô mulher, vai chamar teu marido, dá-me de beber. Vocês conhecem a mulher, essa realidade, né? Vai chamar teu marido, traz ele aqui. Ela disse para Jesus: eu não tenho marido, Jesus. Aí Jesus disse: tá. Tá falando a verdade aí. Tiveste 5 maridos, e o que agora tem não é teu marido. O que essa moça tinha? Ela se juntava a um, ficava um tempo, não permanecia casada com ele, separava desse cara, vinha outro, ela ficava um tempo, separava dele, vinha outro, até chegou no 6. Quando chegou no 6, conheceu Jesus, Jesus barrou. Daqui para frente, não. Acabou para você. Casa-se só com um, seu limite está estourado. Vocês percebem a seriedade do casamento? O que representa casamento? Não estou falando de adultério no casamento, nem de prostituição no casamento. Existe prostituição no casamento, existe adultério. Adultério no casamento e prostituição no casamento. Eu falarei do adultério no casamento e da prostituição no casamento. E da prostituição por toda a terra. Então, quando Jesus declara isso para aquela mulher, a mulher não conhecia Jesus, não conhecia a salvação, não conhecia essas coisas, por isso ela fazia isso. Hoje em dia existem garotas que têm 3 filhos, eu conheço garotas que têm 3 filhos, cada uma com um homem, com um rapaz. Para quê? Para ganhar dinheiro, receber pensão. Isso chama-se prostituição. É a mesma coisa de ser garota de programa, diferente da garota de programa, porque a garota de programa dificilmente vai ter filho para poder ganhar dinheiro. Ela ganha de outra forma, fazendo os seus programas. Tudo é pecado, tudo é pecado. Então, elas fazem isso, só que elas esquecem disso aqui. Quando vir a ter um encontro com Cristo, ela perde o limite. Então, ela já teve 3 maridos, já deixou a casa de seu pai para viver com 3 homens, com 3 rapazes, já teve 3 filhos, não deu certo, voltou para a casa do pai, está recebendo a pensão dos filhos, daqui a pouco ela vai querer casar de um dia a outro, vai chegar o limite dela. Quando ela conhecer a Cristo, conhecer a palavra, ela só vai ter direito a um casamento. Conheceu a Jesus? Conheci. Vou casar-se com esse moço, é só esse e acabou, você já teve 3 casamentos. Porque o que manda, queridos, não é a lei dos homens. O que manda é a lei divina, não é dos homens. Agora,
Quando a mulher, como aquela que tinha 5 maridos, conhece Jesus, o que acontece com esses casamentos que ela teve? Isso haverá um perdão. Você não conhecia a verdade? Não. Se você não conheceu a verdade e praticasse isso, você morrendo ia ser condenado. É óbvio, né? Ia ser condenado. Mas conhecendo a Cristo e abandonando tudo isso, chegando para o Evangelho, você conheceu a Cristo, abandona tudo isso que você fez, une-se a um varão e casando com ele, permaneça com ele até a sua morte. Sim, mas ele é isso, ele é aquilo, então separa e não casa com mais ninguém, porque você já teve 3 casamentos. Você já teve filho com 3 homens, mulher. Quer perder a salvação? Então faça isso. Você verá dentro da palavra de Deus o limite para os casamentos. Eu falei disso já aqui nos vídeos anteriores. Qual é o limite para tudo isso? Quantas vezes o homem pode casar depois que conhece a Cristo? O certo é só essa. Conheceu, casou, acabou. Né? Mas existe esse versículo, união. Não tem união, haverá as permissões. Com certeza tem permissão dentro do casamento de uma separação. Com certeza existe estabelecido por Deus, estabelecido por Deus. Nós veremos tudo isso. Por isso é que diga a você que casamento não é jugo. Casamento não é imposição. Que o camarada diz, estou casado com ela, está aqui o documento, se não viver comigo, não viver com mais ninguém, e morre. E ele vai lá e mata. Por isso que estão matando. E aí vem os chavões, os formalismos que existem dentro das igrejas. Quando Cristo diz para Adão, vai deixar o seu pai e sua mãe viver com a sua mulher. Abram comigo, também na carta aos Efésios. Depois nós vamos entrar nas cartas aos Romanos, nós vamos entrar nas cartas de Coríntios, para nós entendermos com toda seriedade o que quer dizer casamento. E se hoje está certo o que está por aí. Efésios 5. No versículo de número 5, deixa-me ver aqui, é o melhor versículo para a gente começar. 22. Efésios 5, 22. Paulo fala dos deveres domésticos. Vós, mulheres, submetei-vos a vossos maridos como ao Senhor. Pois o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o Salvador do corpo. Então perceba aqui o versículo, porque o versículo, o que Paulo ensina, quando Paulo vai dar explicações aos irmãos em todas as regiões por onde ele passou, em Éfeso, em Filipos, em Colosso, em Tessalônica, em todos os lugares por onde ele passou, em Coríntios, na Grécia, em todo lugar, ele foi falando de uma tal maneira que se as pessoas, como diz o apóstolo Pedro, não tiverem entendimento pelo Espírito, não vai entender. O indouto não vai entender. Tamanha é a grandeza do Espírito de Deus na vida do apóstolo Paulo, porque só pelo Espírito pode-se entender o que Paulo está querendo dizer. Então, Paulo está dizendo aqui, olha, que o homem é o cabeça da mulher. Mas que cabeça é esse, irmão? O cabeça que se a mulher não quiser obedecer ele, o que ele faz? Ele mata. É isso, esse cabeça que Paulo está querendo dizer aqui? E que cabeça é esse? Se o homem disser para a mulher, você não vai para a igreja, ela não vai. É esse o cabeça? É isso que Paulo está querendo dizer? Esse é o grande problema dos ensinamentos nas igrejas hoje, que está acabando, em vez de promover a vida dos casais, está acabando com os casais, por falta de conhecimento dos ensinamentos. Então Paulo está dizendo aqui, o homem é o cabeça da mulher, e a mulher e Cristo o cabeça da igreja, o salvador do corpo. Aí Paulo diz no versículo 24, de sorte que, assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sujeitas em tudo a seus maridos. Dá a impressão de que Paulo está dizendo aqui que a mulher é uma escrava, né? Tem nada disso. Isso aqui chama-se união.
feminina. Por quê, irmãos? Porque muitas das vezes, em quase todas as áreas, a mulher, sendo o vaso mais frágil, ela abre precedentes e brechas para o inimigo. E aí Paulo está dizendo aqui, o versículo de número 25. Vós, maridos, amai as vossas esposas, como também Cristo amou a igreja, e a si mesmo se entregou por ela. Amem as suas esposas, cuidem delas, como Cristo amou a igreja. Como é que Cristo amou a igreja? Dando a sua vida pela igreja. Aí o capítulo de número 26. Para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, a fim de apresentá-la a si mesmo, igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Queridos, o casamento que Paulo fala aqui, que ele envolve a mim e a minha esposa e a você, a tua esposa, é o dele com a igreja. O que Paulo está dizendo aqui, está falando no todo aqui, por completo, é que você como igreja, respeite a todos, amem a todos, no que diz respeito, santidade e vida com Deus. Então, por isso ele pega o casamento e coloca esse casamento entre o marido e a mulher, porque você, mulher, você, marido, é noiva do Cordeiro, você está casado com Cristo pela aliança no seu sangue. É o que Paulo está querendo dizer. Prosseguindo, olha o versículo 28. Assim devem os maridos amar as suas próprias mulheres, como a seu próprio corpo. Quem ama sua mulher, ama-se a si mesmo. Afinal de contas, nunca ninguém odiou a sua própria carne. Paulo está evitando aqui um combate em guerra entre o marido e a mulher. Querem se matar uns aos outros por falta de entendimento? Isso não convém. Paulo está barrando as brigas que havia entre os casais. Estão percebendo, irmãos? Que não existe aqui um jugo, existe aqui uma comunhão e uma união. Aí ele diz assim, a parte B do versículo: ninguém odiou a sua própria carne, antes o alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja, pois somos membros do seu corpo. Percebe que Paulo está direcionando tudo à igreja e barrando entre os casais a contenda e a confusão e o desentendimento que já havia? Claro que havia. Agora o versículo de número 31. Por isso deixará o homem a seu pai e a sua mãe, e se unirá à sua esposa, à sua mulher, e serão os dois uma só carne. O casamento está sendo feito aqui nesse procedimento que Cristo fez com Adão lá no Éden. Nunca mudou e nunca vai mudar. Deixa seu pai e sua mãe e une-se à sua mulher. Une. Para de brigar, é o que Paulo está dizendo. Para de contender entre vocês. Mulher, não queira passar por cima do teu marido. Marido, não queira pisar na tua mulher. Vocês são a sua carne, vocês têm que respeitar uns aos outros. Se não tem entendimento, não tem casamento. Como pode ficar isso? Olha como Cristo amou a igreja. Se vocês é a igreja, procure compreender e viver para Cristo. E vivendo para Cristo, haverá de ter união. É o que Paulo estava querendo dizer. O versículo de número 32. Paulo diz assim: grande é esse mistério. Isso aqui é um mistério, Paulo está falando. Irmãos, eu estou falando para vocês, irmãos de Éfeso. O mistério do casamento que existe entre o homem e a mulher chama-se união, comunhão, respeito. Esse é o casamento. É o que Paulo está dizendo aqui, Esse é um grande mistério. Olha aí ele dizendo, olha que coisa linda, Paulo falando para os irmãos de Éfeso. Grande é este mistério, mas eu me refiro a Cristo e a igreja. Estou falando de vocês, irmãos.
do casamento de vocês. O casamento de vocês tem limite. E qual é o limite? União, comunhão. Se não tem união, não tem comunhão, vocês aprendam a respeitar uns aos outros e viver juntos, unidos. Porque se não tem união e comunhão, vocês vão acabar se matando e isso não convém. Isso não é casamento. É o que Paulo está querendo dizer. Então, se a igreja não tem união entre os membros, isso não é igreja, não pertence ao corpo de Cristo. Cada um deve seguir seu caminho, porque não entrará no céu. Não terá família com desunião. Aí ele diz aqui, o 33, assim também vós, cada um, em particular, ame as suas próprias mulheres, como a si mesmo. E a mulher respeite a seu marido. Como é que é, mulher? Está respeitando seu marido? Como é que é, homem? Está respeitando tua mulher? Qual é o respeito aqui que Paulo está dizendo? Trate com educação uns aos outros. A mulher, porque trabalha, vai pisar no marido. Porque ganha às vezes até mais do que o marido, vai pisar no marido. Irmãos, é o que está acontecendo na sociedade hoje. Esse legalismo, tudo igual, é o que está causando hoje. Paulo não está proibindo nada aqui no que diz respeito ao casamento e nem forçando ninguém a fazer nada. O que Paulo está dizendo aqui, união, comunhão para ser casamento. Se não tem comunhão, não tem casamento. Se não tem o devido respeito e aquilo que está determinado dentro da Bíblia, não tem casamento. É melhor que vocês dão um jeito de resolver isso, senão vocês vão acabar se matando e não é para fazer isso. É o que Paulo está querendo dizer. E aí vem os pregadores e ensinam o que eles querem, como os fariseus diziam. Nós falaremos e daremos continuidade nesse versículo no próximo vídeo. Ora comigo nesse momento. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigado pela Tua palavra, pelo Teu amor tão grande para conosco. Tu és um Deus grande, um Deus misericordioso, bondoso, amoroso, e quer que nós tenhamos união dentro da Tua igreja, dentro da Tua palavra, para vivermos conforme a Tua palavra e a Tua vontade. Pai, em nome de Jesus, dá-nos discernimento para que possamos entender o que é ser casado, o que é ser esposo, o que é ser esposa, para ter uma vida de paz íntegra, justa e correta diante de Ti. Nos livra, meu Deus e meu Pai, de todos os laços do maligno e nos dá sabedoria. Abençoa os lares em todo o mundo, abençoa as famílias da nossa nação em todo o mundo, para que, pelo Teu Espírito Santo, aprendam a ser famílias. Que os casamentos aprendam a ser casamentos de verdade. Não a união, um ajuntamento, um formalismo, ou até mesmo uma imposição, mas uma união. Onde o homem respeita a sua mulher, a mulher respeita o seu marido em todos os sentidos. E a mulher, meu Deus e meu Pai, pague ao marido a devida benevolência, como diz a Tua palavra, e o marido da mesma sorte. Porque senão, não haverá casamento. Por isso, ó Deus, em nome de Jesus, das palavras do Teu apóstolo, que vem do Teu Espírito Santo, eu faço as minhas palavras nessa noite. Que a nossa nação e que o nosso país, as nossas famílias, sejam guardadas e protegidas por Ti, dentro da verdade, para que possam ter vidas ou abundância entre eles, e Tu, Deus, seja glorificado. Aprendamos e entendamos o que representa amor. O que é amor dentro de um casamento? Será que existe entre os casais o amor? É possível um homem amar uma mulher? É possível uma mulher amar um varão, Senhor? Hoje, como sua esposa, e a esposa amar o varão como seu esposo? Ou é um costume que eles aprenderam de viver juntos? Porque o que nós vemos hoje, muitas vezes, é um costume que se tem de viver juntos. Tinha uma rotina, né? Acostumou a viver juntos, mas o amor talvez nunca existiu. Por isso, Pai, nos ensina o que é o amor, principalmente na Tua igreja fraternal, não fingido. Abra os olhos do nosso entendimento e nos dá sabedoria,
para te servir e levar a tua palavra adiante. Precisamos disso. Abençoa a minha nação, sara a nossa terra, abençoa o teu povo, os necessitados, a nossa juventude. Faz justiça no meio do teu povo, cobre das autoridades justiça, cobre das autoridades, Pai, respeito pelos mais frágeis, pela nação, pela população, pelo povo. E que tua Deus seja engrandecido. Nós te pedimos e te agradecemos em nome de Cristo Jesus, hoje e para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, irmão. Até o nosso próximo vídeo.